Boa noite a todos que nos assistem. Nós, então, pensamos, né, em elaborar um espaço, né, para diálogo, né, sobre a retomada, né, do calendário acadêmico, né, levando em conta que muitos estudantes estavam nos procurando, né, com muitas dúvidas, né, e que é um momento que, de fato, gera muitas dúvidas, após um período aí de um ano de suspensão de calendário, né, e agora com a retomada. Né. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu e o professor Marcos Luft, né, vamos conversar com vocês sobre isso, vamos tentar tirar todas as dúvidas. E a gente pensou, então, em conduzir esse momento, esse espaço, da seguinte forma. Tá? Inicialmente, eu vou fazer uma breve retomada do que foi, né, desde a suspensão do calendário acadêmico, uma retomada de ordem mais ou menos cronológica, adentrando um pouco na questão das APNPs e até o momento, então, da nossa retomada de calendário, né? E no segundo momento, então, o professor Marcos Luft vai detalhar um pouco as questões mais de ordem prática também, né? De como as questões vão acontecer durante o ano de 2021, tá? Após a retomada do calendário. Bom, então, o nosso calendário acadêmico, ele foi suspenso lá em 16 de março de 2020, né, após o início ali da pandemia de Covid-19, né, foi um momento que se tomou essa decisão pensando na segurança das pessoas, né, e nós ficamos ali 6 meses sem atividades que pudessem ser contabilizadas como atividades letivas. Nesse período, claro, nós trabalhamos em várias frentes, né, na fabricação de EPIs, enfim, todos os professores continuaram enviando material aos seus estudantes, tá? A questão é que esses materiais, enfim, todas essas aulas programadas e enviadas, elas não poderiam ser contabilizadas como período letivo, tá? E aí sim, se iniciou uma discussão lá em agosto de 2020, foi aprovada a resolução 38 pelo Conselho Superior do IFRS, né, que estabelecia, então, o início das atividades pedagógicas não presenciais, né, que é o que a gente conhece como APNPs. Essa resolução, ela deixou, assim, bastante em aberto, tá? Muitos estudantes que, porventura, não teriam acesso à internet, ou algum meio digital, eles poderiam optar por não fazer essas atividades, né, e elas seriam ofertadas novamente no momento da retomada do calendário. E, claro, nesse momento, eu também tinha essa expectativa que talvez no ano de 2021 a gente pudesse retomar, então, as nossas atividades letivas de modo presencial, pelo menos híbrido, né, mas parece, né, que pelo andamento da questão da pandemia, a gente ainda não vai conseguir iniciar as aulas no formato híbrido ou presencial. Tá? Bom, aí então, em 14 de setembro de 2020, nós iniciamos o nosso primeiro ciclo de APNPs, né, para os cursos, todos os cursos do campus Veranópolis, né, e ele se estendeu, então, até quase metade de dezembro, o primeiro ciclo. E ele foi equivalente, então, ao primeiro trimestre letivo, né, de 2020. Tá? Agora, em 18 de janeiro de 2021, nós iniciamos o segundo ciclo de APNPs, e ele está em andamento até a metade agora de abril, né, que ele finaliza. Tá? E esse segundo ciclo de APNPs, ele é equivalente em carga horária, tá, em conteúdo também, ao segundo trimestre, né, para os cursos integrados. Bom, nesse tempo todo, então, o Conselho Superior do Instituto Federal continuou suas discussões, né, pensando na retomada do calendário, que é algo extremamente importante para nós também, tá? E eu acredito para todos os estudantes, todos os envolvidos. E em fevereiro, né, foi aprovada a resolução 015, né, do Conselho Superior, que estabelece, então, a retomada do calendário acadêmico. E essa retomada de calendário só pode acontecer após o término do segundo ciclo das APNPs. Tá? E aí nós começamos a trabalhar, então, nessa questão, né, da retomada e montamos, então, um calendário acadêmico, né, com todos os
servidores do campus. Ele foi aprovado agora há pouco no Conselho de Campus, né? O Conselho de Campus vai ter terminado agora, então eu participei também do Conselho de Campus, e esse calendário acadêmico foi aprovado. Então, a retomada do calendário acadêmico, né, em termos práticos mesmo, ela se inicia lá no dia 24 de maio, então, deste ano. Tá? Vai ser um calendário bem apertado, seguindo a recomendação, então, da Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal, que a gente finalizasse o calendário acadêmico em janeiro de 2022. Tá? Então, vai ser um ano bem apertado para todos. Pensando, então, na questão de adequar o calendário acadêmico com o ano civil. Tá? Então, elaboramos o calendário acadêmico, foi aprovado agora no Conselho de Campus. A data de início, então, das aulas, das atividades letivas, será em 24 de maio. Tá? As férias, que a gente chama de férias do meio do ano, de inverno, né, que vai ser um pouquinho mais tarde, vai ser, então, de 30 de agosto até 10 de setembro. Tá? Serão ali 15 dias de recesso no meio do ano letivo. E o término do ano letivo, né, no nosso calendário acadêmico, vai ser 15 de janeiro de 2022. Tá? Então, vai ser um calendário bastante apertado. Tá? Vai ter que contar com a colaboração de todos, porque vai ter uma sobrecarga, sem dúvida, trabalho para os servidores e uma sobrecarga também para os estudantes. Tá? Então, a gente não está medindo esforços, né, para tentar amenizar todos esses impactos, mas também a gente precisa seguir orientações da nossa Pró-Reitoria de Ensino, né, na medida de adequar o calendário acadêmico ao ano civil. Tá? Talvez alguma preocupação com relação à matrícula dos estudantes. Tá? As matrículas, então, vocês não precisam se preocupar, tá, que nós vamos fazer automaticamente as rematrículas, né, para o próximo ano. Tá? Então, basicamente, seria isso. Tá? Depois a gente vai conversando, conforme vão surgindo as dúvidas, né? Vocês vão perguntando. Né? Agora, então, eu passo a palavra ao professor Marcos, né? Pode dar sequência a nossa transmissão. Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à live, especialmente os estudantes aqui, tanto do primeiro como do segundo ano, tá? E talvez uma dúvida que fique para vocês é a questão do seguinte, tá? A gente vai voltar ainda com o ensino remoto, tá? Nós vamos voltar 100% online no momento, tá? Lá no dia 24 de maio, tá? Qual é a diferença desse novo período de ensino remoto até quando terminar ele, tá? No ano letivo 2021, tá? Em relação às APNPs que a gente vem vivendo no momento, tá? Primeiramente é que as APNPs não eram obrigatórias, tá? E nisso eu quero elogiar todos os alunos que vêm fazendo as APNPs, né? Tendo em vista esse caráter não obrigatório, porque graças à participação dos estudantes, dos 60 estudantes do ensino médio, que a gente tinha até anteriormente, 59 participaram das APNPs. Isso permite, por exemplo, a ideia de avançar um grande grupo de estudantes para a série seguinte. Tá? Coisa que, talvez, se houvesse menos participação, isso não poderia acontecer. Tá? Então, primeiramente, salientar o comprometimento da maioria dos estudantes com as APNPs, mesmo não sendo obrigatório, e que permite a vocês avançarem de ano conforme o desempenho nas APNPs e todo as consequências restantes, os efeitos, vamos dizer, colaterais disso aí, né, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? A partir de agora, do ano letivo 2021, é obrigatória a participação de todos os estudantes, tá? Então, esse é o primeiro ponto de diferença do que vai começar lá em 24 de maio, do que a gente está vivendo agora, tá? O segundo ponto é, com a retomada do calendário acadêmico, voltam os princípios da organização didática. Tá? A organização didática é o documento que diz como é que a gente tem que trabalhar no IFRS. Tá? E o que ele prevê, basicamente? A ideia dos 3 trimestres, a ideia da média 7 ao final, não é uma decisão
da coordenação do curso, da direção de ensino, existe um documento que diz que a média é 7, tá? E em exame é média 5. E a questão da frequência, tá? A frequência vai ser contabilizada, tá? Então, para avançar de ano, ou no caso da turma que vai para o terceiro ano se formar, é necessário os 75% de frequência. Como é que vai ser contabilizada a frequência? Tá? Por meio das atividades desenvolvidas semanalmente. Tá? Uma coisa que a gente está um pouco passando agora nas APNPs, a gente não está dando tanta bola assim, a gente está mais preocupado assim com vocês fazerem as atividades, aprenderem alguns conteúdos, tá? Mas agora vai ter esse controle de frequência, e esse controle de frequência é feito via o sistema institucional, que é o SIGA, certo? E, além disso, eu quero salientar também que é bem importante esse detalhe para quem tem benefício de assistência estudantil, né? Porque existe o controle da frequência para receber o benefício da assistência, tá? Então, fiquem bastante atentos a isso, tá? E, então, retomando também a questão da utilização do sistema institucional para a questão de frequência e questão de notas. Então, atualmente, eu venho fazendo um planilhão meio manual, assim, com o que os professores vêm mandando de notas, e agora não vai ser mais, vocês vão poder controlar tudo via sistema institucional, tá? Um detalhe também tem que ser considerado, tá? É a questão das aulas síncronas, tá? A gente segue com a limitação de 25% da carga horária diária do projeto pedagógico do curso. Então, a princípio, as aulas síncronas continuarão com o período que elas têm hoje, que é cerca de 1h15 e 1h30 minutos. Tá? Então, são esses os detalhes, basicamente, da diferenças ou não entre o período atual de APNPs, tá? E o período que vai iniciar o ano letivo 2021, iniciando com o ensino remoto, e esperamos que, em algum momento, a gente possa ter algum grau de ensino, pelo menos ensino híbrido, tá? Uma questão que vários estudantes colocam, tá? É a questão do contínuo, tá? Então, o que é o contínuo, tá? Vocês, nas APNPs, fizeram o equivalente a 2 trimestres de um ano, entre aspas, normal, tá? Então, sobraria um trimestre, tá? Para que vocês não tenham que cursar esse trimestre e depois iniciar um novo ano letivo, gerando um atraso na vida escolar de vocês, e em alguns casos, inclusive na vida profissional de vocês, tá? Conforme os interesses que vocês têm, tá? Então, existe foi decidido essa proposta do contínuo, tá? O que é o contínuo? Tá? Paralelamente ao ano letivo 2021, vai ser cursado o terceiro trimestre do ano de 2020, tá? E esse terceiro trimestre vai ser cobrado em nota, vai ser cobrado em frequência também, tá? Isso tudo vai ficar registrado depois no histórico de vocês, tá? Então, não tratem o contínuo apenas como uma formalidade, mas as disciplinas valem, tá? Então, a gente, enquanto colegiado do curso, decidiu dividir as disciplinas em 4 blocos, cada bloco com cerca de 8 semanas, para vocês não precisarem fazer todas as disciplinas de uma vez só e gerar confusão e um acúmulo de conteúdos para estudar e de atividades para fazer, tá? Então, o contínuo vai durar todo o ano letivo de 2021, tá? Desde maio até janeiro, dividido nesses 4 blocos. E é muito importante dizer, ele vai ser 100% remoto, tá? Não vai ter nada presencial, mesmo se a gente retorne híbrido ou retorne presencial, ele vai ser 100% remoto, tá? E a gente não está planejando fazer aulas
síncronas. Quem quiser fazer aulas síncronas, faça no seu horário tradicional de aulas síncronas, mas não estamos pensando em mais aula, momentos síncronos, para pro contínuo. Então, seriam atividades totalmente assíncronas, tá? Para vocês recuperarem os conteúdos do terceiro trimestre do ano letivo de 2020, tá? Vocês vão ver, talvez, ao longo do contínuo, que coisas vão se sobrepor, tá? Matérias vão... Às vezes vai ter... Vocês vão iniciar, dependendo da disciplina, inicia com o conteúdo do primeiro, passa um pouquinho no contínuo pelo segundo, dependendo da ordem da disciplina, tá? São coisas que a gente vai ajustando ao longo do tempo, e também a gente conta com a colaboração dos estudantes para poder fazer as coisas da melhor maneira possível, reparar alguns erros que a gente tenha no processo. É a primeira vez, espero que seja a única que a gente faça, né? Então, provavelmente vão acontecer imprevistos, tá? Então, é importante que a gente esteja atento, dedicado, para poder também fazer as coisas da melhor maneira possível, tá? Da minha parte, no momento, seria isso. Só complementando, enquanto talvez a gente dá uma olhadinha se tem dúvidas, né? Como o professor Marcos falou, né? De fato, possivelmente nós poderemos cometer no processo algumas falhas, né? Porque são muitos detalhes e a gente vem trabalhando, digo para vocês, com muito esforço mesmo, né? Nessa questão de tentar recuperar o que foi perdido em 2020 com responsabilidade, tá? E não somente sobrepor atividades e viver num mundo que talvez não fosse assim não fosse o ideal, tá? Então a gente vem não mede esforços para tentar apertar esse contínuo, tá? Mas com qualidade ao máximo, tá? Vai ser um ano, eu acabei de comentar no Concamp, né, que a Milene também estava no Concamp, que é a nossa estudante integrada, né, que a gente também espera dos estudantes, e ela relatou isso, né, que os estudantes também precisam se esforçar, e eu concordo com ela, né, todo mundo precisa se esforçar nesse processo, para a gente tentar amenizar um pouquinho os impactos do que foi esse ano de 2020, né, nós ficamos por um período aí parados, né, sem poder contabilizar como atividades letivas, e agora a gente precisa recuperar isso, tá? Então, todos os servidores do campus conscientes de que vai ser um momento bastante difícil, né? Com sobrecarga de trabalho, os estudantes também vão ter uma sobrecarga de atividades, né? E na medida do possível a gente vai medindo isso tudo e também a gente conta, né, com a colaboração de vocês para nos darem sempre o feedback, um retorno de como estão as coisas, como está o andamento das aulas, né? Porque é assim que a gente consegue sempre melhorar, né? Então, não hesitem em nos procurar, a me procurar o coordenador do curso, a dialogar com o docente, né, sobre essas questões, que a gente sempre vai buscar resolver as situações da melhor maneira possível, né, e sempre pensando na aprendizagem dos estudantes, tá? Que eu acho que esse o objetivo principal, né, da nossa instituição e de estarmos aqui também. Tá? Não sei como é que estamos de perguntas, de dúvidas. Quer responder essa, Luftin? Tá, respondo sim. Tá. O contínuo será feito no contraturno. Sim, a ideia é que as atividades sejam disponibilizadas no contraturno, tá? Então, vocês vão ter... A gente já fechou os horários, né? A gente só está esperando alguns detalhes técnicos, né? Então, o horário normal de vocês fica ali das 13 às 18h20, que é o horário normal, tá? Vai ter o horário específico das aulas síncronas, tá? Que continua o limite de 25%, tá? E o contínuo será feito no contraturno, tá? Mesmo
mesmo lembrando, se a gente for retornar híbrido ou retornar presencial, tá? Sempre no contraturno e sempre remoto, tá? Não vai haver recuperação de aula presencial para o contínuo, tá? Isso é uma possibilidade que o Ministério da Educação liberou especificamente para terminar o ano letivo de 2020. Tá? Os alunos que forem para o terceiro ano vão ter formatura no fim do ano letivo, vão ter, esperamos que tenha formatura, né? A gente não colocou uma data específica, tá? Até para ver como é que vai ficar a questão da pandemia até lá, se por exemplo, vamos poder fazer alguma coisa, alguma cerimônia presencial, pelo menos com os pais, né? Para simbolizar esse momento que é especial na vida de todo adolescente, que é a formatura do ensino médio, e no Brasil, especialmente, é uma conquista, porque boa parte dos jovens não termina o ensino médio, né? Então, é uma conquista para todo mundo, tá? E a gente gostaria muito do momento de formatura, tá? Presencial. Agora, como vai acontecer isso, aí depende também da evolução da pandemia. Espero que até lá em fim de janeiro, provavelmente, né? As coisas estejam um pouco melhores, pelo menos para a gente fazer alguma coisinha com uma cerimônia com os pais, né? Pelo menos isso, né? Mas cravar uma data hoje não há condições de cravar uma data, tá? Então tenham pelo menos em mente ali que se o calendário termina em 15 de janeiro, vai ser um pouco depois disso aí, né? Boa noite. Fiz perguntas no Docs, mas pergunta aqui: o contínuo terá algum horário fixo? Tá? Sim, tá. Então, eu estou trabalhando nisso, tá? Então, vão ser blocos de 3 a 5 disciplinas, tá? Dependendo do bloco e da carga horária que tem que ser recuperada, porque tem disciplinas que tem mais carga horária para ser recuperada. Por exemplo, no primeiro ano tem a disciplina de matemática, que são 4 períodos. Então, tem uma carga horária maior a ser recuperada, tá? Então, vai haver um cronograma mais ou menos nos moldes que a gente tem hoje, tá? Por exemplo, o professor, vamos supor, tem um bloco X de história, matemática e inglês, tá? O professor de história posta na segunda, o professor de inglês posta na terça, e o professor de matemática posta na quarta. Vai ter um cronograma certo, justamente para evitar essas confusões, assim, tá? Para tentar deixar as coisas um pouco mais organizadas para vocês, tá? E o horário fixo horário, assim, no sentido de horas, tá? A princípio não teria, tá? Seria o contraturno, no caso, né? Aí a gente vai ter que fazer uma equalização de carga horária para ver qual é a carga horária que falta ali, mas a princípio vão ser blocos semanais, tá? A ideia é de fazer o planejamento por semana. Lufti, só para concluir, tá? A Milene colocou aí que ela fez a pergunta no Docs, tá? E aí ela complementa lá no Docs, né? Ela traz uma sugestão, na verdade, tá? Tá. De criar o que era feito no presencial quando se tinha avaliações, né? Se fazia um cronograma de avaliações para não haver sobreposição de avaliações no mesmo dia, enfim, né? Tentar deixar elas um pouquinho espaçadas para dar tempo e fôlego para os estudantes estudarem, né? Beleza. Eu acho que é uma ideia bem interessante dela e ela sugere que talvez daqui a pouco seja disponibilizado no Google Docs, em algum formato digital, né? Uhum. Eu acho que é uma ideia bem válida que ela traz, porque nesse período, né, que já tem uma sobreposição de aula, né, eu acho que tentar espaçar um pouquinho, dar um pouco mais de fôlego para os estudantes também é bem importante. Beleza. A Aline pergunta: boa noite, quando se dará a conclusão do curso? Bom, o ano letivo, então, o nosso calendário letivo, ele termina lá no dia 15 de janeiro de 2022, tá? Então, o nosso ano letivo termina nessa data, tá?
questão da formatura, bom, a gente não colocou ainda em calendário isso, né? Mas possivelmente dentro de 15 a 20 dias depois é o que a gente está prevendo, tá? Mas o ano letivo termina em 15 de janeiro de 2022. Pergunta do Fábio Solano. Alguma previsão para o retorno de aulas presenciais? De fato, são previsões, tá, Fábio? A gente entrou num momento, né, de pandemia bem difícil no último mês, né, um pouquinho mais. O estado ficou um bom período em bandeira preta, né? Agora parece que os casos estão diminuindo um pouquinho, né? Ainda há falta de leitos em muitos hospitais, mas parece que está baixando um pouquinho os casos. Bom, e aí na Europa a gente já percebe que está iniciando uma terceira onda, então é difícil de te dizer assim, ó, a gente vai voltar em julho, sei lá. O que eu posso te dizer assim é que a gente está trabalhando para isso, né? A gente tem uma comissão no campus que trabalha para isso, né? Sempre analisando a questão local, a questão da pandemia no estado. Então tem vários aspectos que a gente tem que levar em consideração. Mas a gente sempre vai trabalhar para um retorno pelo menos híbrido, tá? Se não 100% presencial. Mas no momento a gente vai iniciar as aulas com ensino remoto, tá? O professor Marcos Corino, que está nos auxiliando aí na mediação, né? Ele coloca que não tem mais perguntas, né, no Face, tá? Enfim, vou falar um pouquinho aqui, depois o professor Marcos Luft também pode fazer umas palavras finais, né? Mas assim, eu queria deixar bem claro para todo mundo que a gente está fazendo um esforço muito grande. Eu digo, a gente é todos os servidores do campus, tá? Não é a direção do ensino, não é o coordenador do curso, porque ninguém consegue passar por uma fase, um momento assim sozinho, tá? Então, todos estão se esforçando, e nesse papel também a gente conta muito com o esforço de vocês, estudantes, tá? Para que nessa retomada de calendário, assim, vocês também se engajem nesse processo, para que a gente possa minimizar um pouquinho os impactos que essa pandemia trouxe para o ensino, tá? E agradecer, enfim, a todos, né, e dizer que a gente sempre está à disposição, tá? Pelo Face do campus, pelo e-mail da direção do ensino, a coordenação, pelo WhatsApp do telefone do campus, do setor de ensino, o telefone também. Vocês nos procurem, tá? Mesmo que a gente esteja em trabalho remoto, nos procurem, que a gente vai, na medida do possível, tirar todas as suas dúvidas, tá? E ajudar vocês no que for possível, tá bom? Eu agradeço a todos pela participação e a gente está sempre à disposição. Bom, agradecer a todos que participaram da live, fazer minhas palavras do Ademilson, né? Acho que é um momento bastante complexo que a gente nunca viveu, especialmente em questão de ensino. Se fala muito de pandemia de gripe espanhola lá 100 anos atrás, mas o ensino não era tão difundido como era hoje, que alcança toda a população brasileira, e os impactos disso são evidentes, e a gente vem trabalhando assim para minimizar eles. E eu faço as minhas palavras do Ademilson, que estamos sempre à disposição aí, em meio da coordenação, pelo WhatsApp, Face do campus, e tem um recadinho para os alunos, tá? Então, os APNPs vão até dia 15 de abril, vamos dar aquele último gás ali para a gente ter um desempenho adequado nesse último módulo aí, e para a gente poder avançar para o próximo ano e curtir também umas boas férias, né? Que acho que todo mundo tá precisando de um bom descanso, assim, para recuperar as energias para esse ano letivo de 2021, que vai ser, como o Ademilson falou, vai ser um ano bem puxado, bem exprimido, tá? Questão das horas complementares, como fica, tá? Então, estou trabalhando nessa questão das horas complementares, tá? Então, como o calendário estava suspenso, não podia dar um encaminhamento para esse tema das horas complementares, tá? Então, as horas complementares do ano de 2021
2019, agora eu vou encaminhar isso e vai ter um período para disponibilização, para comprovação das horas complementares do ano de 2020, tá? Assim que a gente tiver um cronograma certo de horas desse processo aqui, desse processo a gente encaminha para todo mundo para poder fazer a comprovação dessas horas, tá? E vai ter que ser tudo remoto, tá? Não, essa comprovação não vai implicar em deslocamento ao campus nem em papel físico, tá? Vai ser tudo remoto, tá? Só relembrando, mesmo que voltem às aulas presenciais, os sábados letivos serão sempre remotos e assíncronos. Isso mesmo. Milene participou do Camp, né, Luft. Então, isso foi levantado, né, o Roger até comentou sobre isso, né? Então, se vocês analisarem o calendário, que ele vai ser publicado no site, né, a partir de amanhã, depois de amanhã, né, eu só tenho que enviar ele para a reitoria do ensino. Todos os sábados serão letivos, tá? Então, por isso que a gente conseguiu apertar um pouco esse calendário e finalizar ele em janeiro. Mas, para dar um pouco de fôlego para a gurizada, né, para respirar um pouquinho, os sábados são, sim, remotos e as aulas são assíncronas, tá? Então, só para deixar bem esclarecido para o pessoal, quando for chegarem o calendário, daqui a pouco vão tomar um susto, né? Obrigado, Milene, pela observação, bem lembrado. Mais alguma pergunta, alguma observação? Bom, se não temos mais perguntas, pessoal, a gente finaliza então essa transmissão por aqui, né? E fica sempre à disposição de vocês, né? Precisando é só nos procurar, tá bom? Um abraço a todos, se cuidem e fiquem bem. Tchau, gente.